Na apresentação de hoje, trataremos do passo a passo que você deve seguir para apresentar uma defesa contra uma multa de trânsito. Você deve ser notificado de que contra o seu veículo fora lavrado um auto de infração de trânsito. A autoridade de trânsito tem o prazo legal de 30 dias após o cometimento da infração para fazer essa notificação. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: não é 30 dias para chegar em sua residência ou você ser notificado. Não. A autoridade de trânsito tem 30 dias para expedir a notificação de autuação por infração à legislação de trânsito. Para que vocês entendam, quando eu digo o agente da autoridade de trânsito, é porque a autoridade de trânsito especificamente, via de regra, é o diretor de um órgão ou entidade de trânsito. No caso do Detran, o diretor do Detran. No caso de uma entidade municipal de trânsito, o secretário, o chefe, o diretor também, enfim, na maioria das vezes chama-se secretário. Essa pessoa, sim, é considerada a autoridade de trânsito. Então, imaginemos a seguinte situação: o agente da autoridade de trânsito, aquele policial que está em campo, ele não multa. O que ele faz? Ele relata uma situação para a autoridade de trânsito, a quem ele está juridicamente subordinado. Ou seja, essa autoridade vai verificar se o ato praticado pelo seu agente está formalmente perfeito. O que é essa formalidade? Ele escreveu corretamente o embasamento? Era estacionar em local proibido? O agente da autoridade de trânsito colocou que o veículo estava deslocando, por exemplo. Ora, não bate. Se eu estou estacionado, como que eu estou deslocando? Colocou, né? Colocou um dispositivo cuja conduta previa o deslocamento. Não tem como. Era um local proibido por determinada situação, tem uma placa que especificava a conduta. Entretanto, na hora de colocar essa qualificação da placa, o agente da autoridade de trânsito colocou outra. Está errado. E o ato administrativo não pode nascer errado. Notadamente, aquele ato administrativo que vai impor ao cidadão alguma penalidade. Então, se vai impor ao cidadão, ao administrado, uma penalidade, esse ato administrativo deve nascer formalmente perfeito. Isso tudo que eu estou falando para vocês é o julgamento da autoridade de trânsito referente ao auto de infração que foi lavrado pelo seu agente, porque assim determina o artigo 281 do CTB. Você foi autuado, a autoridade de trânsito analisou o trabalho do seu agente e está formalmente perfeito. Essa autoridade vai então expedir a notificação de autuação por infração à legislação de trânsito. Esse é o documento que você deve receber. Pode ser pelos correios, via de regra, é isso que acontece, ou pode ser por comunicação eletrônica. Atualmente, a norma também permite que você seja notificado de forma eletrônica. Independentemente do caso, essa notificação é a primeira comunicação que você vai receber da autoridade de trânsito, lhe informando que contra você ou contra o seu veículo fora lavrado um auto de infração de trânsito. Ao tomar conhecimento desse documento, no qual deve vir uma data, e é obrigatória essa informação, estipulando o prazo para que você apresente uma defesa da autuação. O que você vai fazer? Você vai elaborar uma defesa da autuação com base nessa notificação que você recebeu. E aqui não é hora de se emocionar. Calma, é apenas a sua primeira defesa.
Então, nesse momento, você vai analisar se de fato esse julgamento foi feito da forma correta, se o agente da autoridade de trânsito trabalhou direito, não errou nenhum dado, como marca do veículo, cor do veículo, né? Geralmente eles captam essas informações pelo sistema. Então, basta colocar a placa do veículo e o preenchimento já vem automático. Mas pode ser que o agente grafe errado a localidade, por exemplo. Como a autoridade de trânsito era para julgar de acordo com o artigo 281, mas nós sabemos que na prática isso dificilmente acontece, o agente da autoridade de trânsito manda isso pelo sistema, lá tem uma pessoa que recebe e já faz a tramitação, tudo isso de forma informatizada e de forma eletrônica. Então esses erros podem permanecer. Daí a importância de apresentar essa defesa. Mas suponha que você não apresentou essa defesa porque não achou um erro formal, ou suponha que você tenha perdido o prazo para a apresentação da primeira defesa. Cabe recurso? Sim. Nesse caso, você vai recorrer para um órgão chamado de JARE, que é Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Esse órgão, ele é obrigatório. O Código de Trânsito diz basicamente o seguinte: dentro de todo órgão executivo ou entidade de trânsito deve funcionar uma JARE, uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É um colegiado, logo formado por mais de um julgador, e serve para você recorrer contra uma imposição de penalidade aplicada pela autoridade de trânsito do órgão autuador, como é o caso do diretor do Detran ou de um secretário municipal de uma entidade de trânsito. Enfim, você vai recorrer da imposição da penalidade, porque se você teve a sua defesa negada, indeferida, vai ser imposta a penalidade propriamente dita de multa de trânsito. Se você não apresentar a defesa, a autoridade de trânsito entende que você abriu mão desse direito primeiro e também vai impor a penalidade. Então é contra a imposição da penalidade dessa autoridade de trânsito do órgão autuador que você vai interpor recurso à JARE. Nós sabemos que os membros das JARES estão muito atarefados ultimamente, dado a quantidade de autuações que são lavradas todos os dias. Pode ser que por alguma razão o seu recurso não foi analisado. E aí você teve mais uma derrota no processo administrativo. O seu recurso na JARE ele foi indeferido. O que eu faço agora, professor? Eu vou interpor um recurso para o STF do Direito Administrativo de Trânsito, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito para aquelas autuações lavradas por entidades e órgãos dos municípios ou órgãos estaduais. Então, se a autuação for lavrada por um órgão municipal ou órgão estadual, eu vou recorrer para o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Nesse órgão também colegiado, ou seja, tem mais de um julgador, geralmente um relator, um revisor e mais um conselheiro, para analisar tudo o que aconteceu anteriormente. Nos demais casos das autuações lavradas por órgãos rodoviários ou no caso de um órgão da União, a partir da JARE o funcionamento é diferente. Mas aí eu não vou adentrar muito nesse tema para não confundir a cabeça de vocês, vou deixar essa explicação para um próximo vídeo. Mas basicamente esse é o procedimento, esse é o passo a passo que você vai percorrer para apresentar ou interpor defesas e recursos contra a imposição da penalidade de multas de trânsito. Já comente aí se você entendeu até aqui e eu te vejo no meu próximo vídeo.